Fazer aqui as honras da casa para o Dr. Marcelo Mourafé. Ele é presidente regional da Sociedade Brasileira de Mastologia. É um especialista, né, que a gente ganhou há uns anos para cá. Se enturmou, tá na rede social, virou blogueirinho, interage muito bem com a galera e sempre que pode tá aqui com a gente na segunda-feira. Ontem, especificamente, não pôde estar com a gente. Veio o doutor... Deu um branco agora. Seu colega lá, meu Deus, Pacheco, né? Emílio. O doutor Emílio Pacheco esteve com a gente aqui ontem, na segunda-feira, dedicado a falar de saúde. E a gente deslocou para hoje, encaixamos aqui sem problema. O tema é altamente relevante. A importância dos testes genéticos no diagnóstico do câncer de mama. Doutor Marcelo Mourafé, muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Ponto de Encontro. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos os ouvintes. Sempre é uma honra estar aqui contigo, conversando, ouvindo as perguntas da internet, para tentar tirar alguma dúvida dessa especialidade da mastologia, que é uma especialidade muito nova na medicina e no Amapá são poucos, né? Muito bem. Quantos nós temos registrados aqui? Cinco médicos mastologistas. Isso. A gente outro dia estava comemorando, eu fiz questão de ir lá, fui em Santana prestigiar um evento que o município fez para lançar o primeiro mamógrafo de Santana. Veja só como a gente está sempre correndo atrás de demanda, né? Mamografia é um exame que salva vidas. Mamografia é um exame que ele é muito mal falado, injustamente, porque a mamografia ela é o único exame capaz de detectar um carcinoma inicial, que é um câncer de mama inicial, com chance de cura de até 99%. Então a mamografia ela não causa câncer. A mamografia é um exame que ele deve ser realizado a partir dos 40 anos anualmente, e em alguns pacientes de situações especiais com histórico familiar importante a gente até pode antecipar, Kleber, para 30 anos de idade. Então a mamografia ela infelizmente tem muita bobagem na internet, tem muita notícia falsa na internet, inclusive sobre aquela outra conversa que a gente falou, né, sobre o site. Entendasuamama.com.br, né? Um site que foi criado exatamente para isso, para tentar diminuir essas fake news sobre a mamografia. Acaba sendo muita desinformação em que pese ter essa pecha de ser conteúdo. Tem muito conteúdo por aí que a gente precisa ter muita ressalva. Eu acho que um dos principais hospitais do país, que é o Sírio-Libanês, né, fez uma parceria com o Google, né? Os especialistas do SARA estão... Não, que SARA? Como é o nome do hospital que eu falei? Tem o AC Camargo, né? AC Camargo. AC Camargo, Câncer Center, né? Tem o Sírio-Libanês, né? Essa parceria com essa plataforma de pesquisa, para que dê uma controlada que senão o paciente chega no consultório de você e já, só assina aqui, eu preciso disso, aquilo outro. Eu costumo dizer que essas notícias falsas sobre mamografia é igual um trote, Kleber. Se você mobiliza uma equipe de bombeiro, de polícia, de ambulância com um trote, e você pode até tá tirando uma vida de uma pessoa que poderia ser salva enquanto eles estão numa ocorrência falsa, a mamografia é a mesma coisa. Você está tirando às vezes a chance de uma pessoa que não tem conhecimento do assunto dela ir salvar a vida dela fazendo uma mamografia. Olha só, quanta coisa, não é? Então tem esse site, esse o senhor recomenda, como é o nome? Entendasuamama.com.br. É da Sociedade Brasileira de Mastologia. Não, é o site que eu criei, exatamente. Esse é o seu site? Isso, eu criei esse site especificamente para isso, de tanto a gente ouvir no consultório essas notícias, essas falácias sobre os exames, sobre mamografia, que existe remédio para desmanchar nódulo, né? Que anticoncepcional dá câncer. Então tudo isso a gente acabou tentando reunir todas as informações mais relevantes, corriqueiras do consultório, para poder deixar lá no local uma informação baseada em evidência. Eu inclusive já estou compartilhando aqui nos comentários da nossa live, já ajuda, www.entendasuamama.com.br. Pronto, já está disponível, é só clicar, o link está disponível aí para quem quiser consultar, né? Perfeito. Casou com uma marqueteira, né? Sua esposa ajuda também nessa... Publicitária, pós-graduação. Publicitária, né? No Rio Grande do Sul, exatamente, em marketing. O nome dela? Elissa Mourafé. Nossa colega. Pronto, tá disponível no nosso comentário, na nossa live ali, tá bom? Entre lá, no Facebook Diário do Amapá, no Facebook Diário FM Macapá, ou no meu Facebook, jornalista Kleber Barbosa. Também no nosso canal no YouTube, @Kleber Barbosa. Acompanhe. Pode interagir, faça que nem a nossa amiga Renata Moraes, da Rede de Óticas Renata, tá ligada aqui no programa, tá mandando um abraço pra gente. Emílio Dias também, ligado no programa. Obrigado aí, galera, por estar curtindo esse conteúdo. Então, a partir desse tema de hoje,
Quer dizer que existe tanta facilidade, até nas farmácias já é possível comprar um exame desse aí, doutor? Bom, o teste genético, o que é o teste genético, né? Para que ele serve, tá? Então, eu vou falar da mastologia, porque nós temos o câncer de mama, que é o câncer mais incidente na mulher brasileira e com mortalidade muito alta. Então, quando se fala em teste genético, você pesquisar nos genes, em determinados genes, se existe uma mutação, né? A cor do olho da gente, a cor do cabelo, a cor da pele, tudo isso é determinado geneticamente nas nossas células. Então, o crescimento celular também. Então, a mama ela se desenvolve, né? Os órgãos elas estão mensalmente com células sendo reproduzidas, e quando você tem uma mutação numa célula dessa, Kleber, você pode ter um desenvolvimento de um câncer. Então, o exame genético, o teste genético, ele vai atrás dessa mutação, dessa alteração genética na célula da pessoa que porventura poderia causar um câncer. Então existem centenas de genes, muitos deles muito conhecidos, que é o gene BRCA, 1 e 2, gene TP53, PALB2, CHEK2. Eu poderia listar uma dezena de nomes difíceis aqui, que são os códigos, né, os nomes dos genes. Então, esse exame que era vendido em farmácia, ele infelizmente ele não tem uma certificação pela Sociedade Brasileira de Genética Médica, ele não tem um reconhecimento oficial como sendo um exame seguro, porque muitas das vezes não basta só fazer o exame. Eu costumo dizer para o paciente que, primeiro, temos que ter um laboratório de referência. É como um exame de sangue, Kleber. Você não vai fazer um exame de sangue, você não vai fazer um exame de urina em qualquer local. Você tem que ter critérios mínimos, parâmetros mínimos de qualidade. Então, quando se indica um teste, um laboratório que realiza o teste genético, você tem que ter certificações, inclusive internacionais, que esse laboratório ele faz os exames com seriedade e com precisão. Então, não é toda paciente que tem indicação de fazer o teste genético, né? Como eu estava dizendo, às vezes a paciente chega no consultório com histórico familiar, então essa conversa de saber qual foi o parente e qual foi o câncer, qual foi a idade que esse parente foi acometido pelo câncer, qual foi o tipo de câncer, isso vai fazer o médico direcionar quais são os genes que ele vai pedir. Entendi. Mas ele, vamos lá, ele acontece antes de outro qualquer exame, ele precede, a pessoa tem que ir lá. Eu sei que para vocês médicos é fundamental, né? Tá lá em todo protocolo médico o tal do histórico do paciente. Isso é fundamental. Isso. Essa questão genética, essa contribuição genética, então nem se fala, né? Isso. Existem critérios. Da mesma forma que há critérios para a realização da mamografia após os 40 anos, existem critérios para a realização do teste genético. Então, o critério mais comum são pacientes que têm parentes de primeiro grau ou a própria paciente com câncer de mama em idade jovem. É o critério mais absoluto que tem. Então, dependendo do tipo histológico, né, do tipo de câncer, porque existem vários subtipos de câncer de mama, né? Câncer de mama é uma doença só, mas existem várias formas dele se apresentar. Então, dependendo dessa forma, eu posso pedir determinados genes para poder a gente saber se aquela paciente ela vai ter chance de ter um câncer na mama contralateral, e aí eu poderia fazer uma mastectomia, uma retirada da mama do outro lado, que a princípio aquela mama estaria sadia, ela tem diagnóstico apenas numa mama, e a outra mama eu consigo quantificar esse risco de câncer de mama nos próximos 10, 15, 20 anos. Então, a realização do exame genético ele tem que ser de forma muito cautelosa. Primeiro, para a gente não gerar um pânico na paciente, né? A paciente ela precisa saber se ela tem indicação. Segundo, se ela tem condições de saber o resultado, Kleber. Porque quando eu faço um teste genético, eu posso ter um resultado que vai me dar uma porcentagem de risco em 5, 10 e 20 anos dessa paciente desenvolver o câncer. E aí essa paciente vai estar preparada para receber essa notícia, essa paciente vai estar preparada para ser submetida a uma cirurgia, por exemplo, de mastectomia numa mama que está sadia até então, ou então de retirar os ovários, entrar numa menopausa precoce. Então todos esses critérios são muito importantes e a gente passa isso para a paciente não ficar nessa angústia de querer fazer um teste genético. Então existem critérios bem específicos, existem outra dezena de critérios que eu não vou aqui falar, mas o médico mastologista e principalmente o geneticista são os médicos mais habilitados a direcionar a paciente para a realização do teste, quando e onde, né? Eu lembro de, vamos lá, 10, talvez um pouco mais, 15 anos atrás, começou a onda do scanner, né? A pessoa ia submeter a um exame e se propunha a escanear o corpo inteiro, projetar se tinha algum tipo de doença, mas aí veio a medicina e disse, olha,
com uma certa ressalva, né? Ninguém pode se expor demais a raios de determinados exames, é isso, doutor? Por exemplo, uma mutação genética. Eu vou solicitar o teste genético de uma paciente. O que é que vai mudar na vida dessa paciente? Primeiro, eu vou modificar toda a sequência de exames. Por exemplo, se essa paciente ela tem uma determinada mutação, essa paciente ela pode ser necessário fazer, por exemplo, uma ressonância magnética da mama anual, coisa que é um exame de exceção, a ressonância magnética. Então, a dependendo da mutação, ela vai precisar fazer um exame desse anual. Se essa paciente tiver essa mutação, a gente pode modificar os hábitos de vida dela, porque ela já tem um fator de risco importante que é a mutação. Isso não quer dizer que ela vai desenvolver o câncer. Então ela tem que mudar estilo de vida, ela tem que mudar hábitos, tem que ter cuidado com a prole, com os filhos, né? Principalmente se for do sexo feminino. Então vai ter que ser mudado, inclusive, estratégias de rastreamento do câncer de mama nos filhos dessa paciente. Então o teste genético, ele além de ter essa importância para a paciente, ele pode ter importância para a família. E aí, muitas das vezes a mamografia, ela pode ser indicada desnecessariamente. Então eu vou ter a indicação correta tanto da idade quanto de quais exames ser realizados. E a paciente não vai submeter a tomografias, por exemplo, desnecessárias, a mamografias desnecessárias. Por conta dessa carga de incidência de raios mesmo. Além disso, Kleber, existe também um negócio chamado, eu vou falar em inglês, mas é overdiagnosis, né? Que é super diagnóstico. Então você começa a fazer exames. Muitas das vezes você pode achar pequenas alterações que não são relevantes e nisso você gera um estresse na paciente, você gera uma angústia. E o fator emocional tem... E aí você às vezes acaba com a vida de uma pessoa. Peso importante, não é? Um peso gigante na vida da paciente. A paciente começa a tomar remédio controlado pelo um risco teórico de ter câncer. A paciente começa a ter problemas de relacionamento na sua família, no trabalho. Então, assim, é um assunto muito sério que precisa ser realmente identificado quem realmente precisa fazer esses exames. Então, eu falei dos exames, a facilidade desses testes em farmácia mesmo? Não estou exagerando não, né? Hoje eu acho que está mais restrito, mas, por exemplo, hoje em dia, como é que é realizado esse teste genético? Hoje, existem laboratórios que você coleta o sangue na veia da paciente ou você faz um raspado, chama de raspado bucal. Você raspa a bochecha, as células, tem várias células na saliva, né? Faz um raspado bucal e você coloca num recipiente adequado e você envia para São Paulo. Então, até mesmo o teste genético, existem 2 testes diferentes, que é o germinativo e o teste somático. Então, assim, até esses testes, para saber qual é o que eu devo pedir, você precisa realmente ter um critério bem definido, Kleber. Só. Estão perguntando aqui se o senhor atende na rede pública. Olha, tem uma mudança importante na carreira do Dr. Marcelo Moura Fé. Saiu da rede estadual, está no hospital universitário agora, Dr. Marcelo? Isso, eu assumi o concurso público agora em abril, dia 1º de abril, eu pedi exoneração do quadro do Estado, que eu era contratado. E atendia na Unacom, na Unacom. E aí fui assumir um quadro efetivo, né? O funcionalismo concursado lá no HU. E aí estamos desenvolvendo, por enquanto nós estamos com cirurgias benignas, né? A gente ainda não tem a rede EBSER, né? Que o HU pertence, ela está em expansão aqui no Amapá. E se Deus quiser, no futuro a gente vai trabalhar com oncologia lá também. Que ainda não tem, né? Ainda não, a gente ainda não tem autorizado pela sede, né? Que é a EBSER Brasília, não está autorizado a iniciar oncologia na EBSER do HU de Macapá, da Unifap. Mas o hospital vai bem, o hospital é grande, né? É lindo, o hospital é lindo, o hospital tem uma estrutura, Kleber, até para medicina nuclear. É sensacional. Haverá exames aqui no Amapá que não tem nem em clínica privada, alguns exames. Então, é uma coisa assim bonita de se ver. Agora, claro que vai levar um tempo, né? A questão da escassez de profissionais, com o tempo isso vai sendo resolvido, se Deus quiser. Esse é o Dr. Marcelo Moura Fé, presidente regional da Sociedade Brasileira de Mastologia, aqui para a região Norte e Nordeste. Região só para o Amapá. Sou presidente da Regional Amapá. Da Regional Amapá. Então esse médico mastologista, um especialista, que está aqui com a gente ainda há alguns minutinhos. Se você tem alguma dúvida, tem alguma pergunta para fazer para ele, aproveite. Mande no nosso 991570022. 9157-0022 é o nosso WhatsApp aqui da produção do Ponto de Encontro. Ou você entra também nos comentários na live que estão no Facebook Diário do Amapá, no Facebook Diário FM Macapá, no meu Facebook jornalista Kleber Barbosa. Outra pergunta que chegou, a nossa querida Rita de Cássia, nas clínicas Seca e Jung, quais são os dias de agendamento lá com o senhor? Eu tô, por conta que eu assumi o concurso, eu tive que migrar para terça
terça de manhã, quarta tarde e sábado pela manhã. Tive que diminuir um turno de atendimento para poder cumprir a carga horária necessária. Terça de manhã, quarta tarde e sábado pela manhã. E tem um telefone lá para agendamento, é na sua rede social, como é que faz? Pode ser pela rede social, mas tem o 3344-8000, que cai na central de... 3344-8000, que é a central de consultas, da Secuyung. Isso. Muito bem, olha só. E na rede social, eu falei isso em tom de brincadeira, mas é verdade, viu? Ele interage muito. A gente estava hoje acompanhando uma reportagem a nível nacional, telemedicina, que foi uma solução ali para o período da pandemia. O senhor faz atendimento pela telemedicina ou na sua área é mais complicado? Isso, assim, a telemedicina ela trouxe um avanço que é você levar a informação para qualquer lugar do mundo, né? Com a rede Starlink hoje, com a internet Starlink, você consegue levar para a floresta amazônica, você consegue levar uma consulta. Infelizmente, a telemedicina, para ela ser mais efetiva, a gente precisa ter um médico na ponta lá, né, para poder você orientar o médico para fazer determinadas manobras no exame físico da paciente, para poder você tirar suas dúvidas, né? Uhum. Porque muitas especialidades, apenas na anamnese, né, na pergunta e resposta, você consegue muitas das vezes resolver o problema da paciente, mas no caso da mastologia, que realmente é necessário o exame clínico, é necessário a mamografia, é necessário o ultrassom, a gente tem um pouquinho de limitação, mas dentro do possível eu já atendi várias pacientes do Ceará que naquela mudança, naquela período da pandemia que eu tive que vir para o Amapá, e aí alguns pacientes eu atendi na telemedicina, principalmente, né? Ainda hoje, mas mais naquela época, por conta dessa mudança repentina, né? Uhum. O senhor falou disso, eu lembrei, né? A própria Marinha do Brasil instalou um mamógrafo a bordo de um navio, né? O navio auxiliar Pará, percorre a região. Aí tinha essa questão do laudo, né? Que era uma dificuldade, né? Porque imagina uma viagem de navio, quando é que vai passar de novo ali, para a logística, para garantir esses laudos. E aí, com o advento da internet, passaram a gerar essas imagens pela internet, e os seus colegas médicos lá na superfície estavam dando laudo e já mandavam a resposta. Avanços, né? Isso. No Amapá nós temos algumas clínicas que exame de tomografia e ressonância são mandadas para São Paulo, Rio de Janeiro, e os médicos de lá fazem o telelaudo, né? Aqui é uma realidade no Amapá, em Macapá, na capital, ainda existe essa... Que maravilha. Doutor Marcelo Moura Fé, hoje convidado a falar sobre a importância dos testes genéticos no diagnóstico do câncer de mama. Mais uma bela contribuição. Esse conteúdo também, você, se assistiu só o fragmento, entrou no carro agora, pegou só o finalzinho da entrevista, não se preocupe, logo mais vai estar disponível também no nosso canal no YouTube, que é o @KleberBarbosa. Esses conteúdos também ficam disponibilizados, já editados dentro de cada tema, de cada entrevistado. Doutor Marcelo, mais uma vez agradecer. Tirou férias em julho, não? Não. Está direto. Estamos trabalhando, eu e minha esposa estamos num projeto muito bonito, que em breve nós estaremos divulgando aqui, que é Os brinquedos educativos? Isso, brinquedo educativo, desenvolvimento de habilidades. Traz ela aqui para papear sobre isso aí. Isso, é super importante. E eu queria também, Kleber, um minutinho aqui a mais, que eu queria falar que nós estamos chegando no mês de agosto, tá? O mês de agosto é comemorado agosto dourado, né? Essa cor dourado, ela é sinônimo de qualidade, né? De luxo, de sofisticação, né? O leite materno, né? Que é o mês da amamentação. Então o leite materno tem toda essa sofisticação em termos de proteínas, nutrientes e anticorpos. Até os 6 meses não tem alimento melhor. É o leite materno, e de preferência até os 2 anos, né? A partir dos 6 meses pode ser introduzido água e outros alimentos. Então nós estamos chegando no período de agosto, e a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela tem um papel também importante de tentar estimular, né? Com parceiros, enfermeiros, Sociedade de Pediatria, para poder a gente estimular a amamentação, né? A mastologia também não trabalha só com câncer, né? Tem essa parte da amamentação também, que é super importante a gente lembrar que amamentar salva vidas, amamentar previne obesidade, amamentar previne infecções, principalmente nos primeiros meses de vida. Então amamentar é um ato de amor. É super importante que a paciente, às vezes, mesmo que tenha aquela dificuldade, procure um atendimento, procure o banco de leite, procure um médico que possa tirar as dúvidas, porque muitas das vezes a pessoa tem problemas na amamentação, e é normal, principalmente no primeiro filho, mas isso não pode fazer com que esse sonho de amamentar seja interrompido. Só vou repetir a pergunta que foi feita ontem aqui, a curiosidade nessa questão da amamentação, como mastologista, a questão estética. Tem alguma coisa associada? A mãe que deu de mamar, essa mama vai sofrer efeito da gravidade mais cedo? Isso é lenda urbana? O que dá para falar? Kleber,
a gente tem alguns fatores, falando rapidamente. O que a gente pode dizer é que existem o tipo de pele. Então a mama, quando ela amamenta, quando ela entra naquele período lactacional, ela vai aumentar de volume, né? Então, em algumas pacientes em que a pele seja uma pele que não tem muita elasticidade, você pode ter alguma diferença do período pós-parto, mas essa diferença ela vai variar muito de caso a caso, né? Então a gente não pode dizer que todo mundo vai ter uma diferença na mama, mas é uma coisa que em alguns casos específicos, principalmente dependendo da pele da paciente, dos cuidados, se ela usou hidratante, se ela teve bastante cuidado naquele período lactacional, a gente pode ter algumas diferenças no pós-parto, no puerpério. Muito bem. Obrigado, doutor Marcelo, mais uma vez. Obrigado pelo espaço e boa noite a todos os ouvintes. Boa noite.